Maria, dá para ouvir aqui em cima a conversa. Eu vou de novo essa merda. Tá parada? Tô parada. Não tô parada, eu tô mexendo. Não, mas você não está se vendo? Não, eu tô me vendo, eu só não tô me mexendo aqui. É como se eu estivesse travada pra mim. Tudo bem, se as outras pessoas estão vendo e estão escutando, tá tranquilo. E agora? Mesma Continua na coisa? mesma, eu continuo na mesma. Eu tô querendo ver se é algum problema com o meu sinal, mas eu acho que não, né? Não. É, pelo visto não é com seu não. Veio. Deixa eu ver se é comigo. Anda um pouco. Derrubei o celular. Mãe, eu falei. Aqui tá normal, Débora. Tá normal aqui? Pra mim Aqui tá tá tudo parado. normal. Ah, então vamos que vamos. Você não tá, não? Pra Bom, mim eu tô parada. Travada. você já viu que quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente fica atrás da cortina? Então, a gente vai ouvir Detalhe. sua voz. Você não vai se ver, a gente está se vendo normalmente. Tranquilo, então. Isso que importa. E aí, amiga, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fora esse momento, né? Fora esse momento que a gente está passando. Ah, tá. É, Pensei que era você estreando no Instagram. também, também. Aqui, a Evelyn está falando que a internet congelou e que deve ser alguma coisa com o meu sinal. Mas a Gleice está falando que lá tá normal. É o frio aí, menina. É isso que ela tá Deve falando. ser, deve ser, porque hoje tá um pouquinho, não muito. Então, amiga, eu já conversei um pouco assim com você, você vem acompanhando. Eu venho fazendo um trabalho focado, primeiramente na área de desenvolvimento pessoal, em todas as áreas, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas estão paralisadas porque não tem uma condição financeira, ou porque não tem uma boa formação, ou porque. Mas no final a gente percebe que isso vem muito do emocional e do espiritual. E muitas vezes a gente fica paralisado diante de, na maioria das vezes, diante de algum grande trauma, algum grande desafio, algum grande, né? E às vezes a gente fica reclamando, murmurando e passa mais tempo da vida pensando no que poderia ter sido, no que poderia fazer e não fez, ou algo parecido. Né? Então, eu tenho um evento que você sabe, na verdade é uma imersão que eu chamo de Reinvente-se. E ali eu trabalho como se fosse 4 pilares. O primeiro deles é que para você se reinventar, você tem que reagir. Não adianta você ficar. E o reagir é reagir mesmo, é sair. Eu vou sair dessa, eu vou fazer o que tem que ser feito. O que, que eu tenho que fazer? É tratamento? É para estudar isso eu estudo? É para fazer análise eu faço? Quantos livros eu tenho que ler? Alguma coisa nesse sentido de você dar um gás e respirar e ir embora. Porque a gente acredita na palavra, a gente sabe que Deus faz, a gente sabe em tudo isso, sabe das promessas de Deus, mas a gente sabe também que chega uma hora que você tem que dar as suas voltas, né? Para que o milagre aconteça e as coisas aconteçam. E depois você tem que começar a entrar num processo, eu estava falando dos 4 pilares, de começar a repensar. Bom, eu saí, eu levantei, eu decidi que eu vou me preparar, mas eu preciso repensar a minha vida, quem eu sou, o que, que eu vinha fazendo até agora, o que, que eu preciso mudar. Esse é um processo muito doloroso, cansativo, que muitas pessoas
pessoas param nele porque não querem mergulhar nesse processo de você repensar a sua vida. E aí você vai começar a reformular tudo. Porque chega uma hora que não adianta mais você tentar viver coisas diferentes com hábitos antigos, pensando coisas antigas. Então você vai mudar os pensamentos. Sim. E aí, finalmente, eu costumo dizer que você vai se reinventar, porque aí você já partiu do momento de reagir, da fase de reagir, de repensar o que você tem que repensar, mudar, fazer, não que seja rápido, às vezes você pode ficar 6 meses e não repensar, né? E É um mais processo. reformulando. Mas assim, você, Débora, por que eu quis te chamar? Você estava escondida aí, né? Você fica escondida, você não é de redes sociais, mas assim, você é uma pessoa que eu conheci nova, não que a gente não seja mais nova, né? Mas a gente tem a mesma formação, já trabalhou junto, inteligentíssima, muito culta, escreve Aí é bem. você que está dizendo. Não, eu estou dizendo. Ah, mas você lê muito, você escreve muito bem, isso é um fato, né? Já é um fato. Quando você resolve escrever, você escreve muito bem. Tem até que parar, pensar. Por que ela é tão culta que às vezes demora. Olha, até Mas assim, você tinha muitos sonhos, muitos planos, né? Muitas ambições mesmo, né? Na sua juventude, até na fase mais madura. E aí você começou casou, teve filho, um filho, outro filho, e vai, filho, filho, filho. olha. Brincadeira. E aí eu até coloquei no texto que você teve 3 filhos e um deles, que é o seu filho Arthur, ele veio com uma... Como é que chama? Sim, Ele é autista. Oi? sim. Oi? Uma síndrome. Com uma síndrome, isso, eu estou querendo essa palavra. E a partir daí, a gente percebe que tudo mudou na vida da Débora. Tudo, ela decidiu. Eu costumo dizer assim, você reagiu. Você tinha uma opção ali, ou você se afundava ou você reagia. E você reagiu. Então, eu queria que você contasse um pouco. Primeiro, o que te fez reagir? O que te fez falar, não, eu tenho 2 caminhos, e qual caminho eu vou escolher, porque eu tenho agora uma família. E aí, como é que ficou a sua cabeça, os seus sonhos, os seus planos? Tudo isso, porque você se reinventa muito, mas eu percebo que eu também não vejo em você perdendo a sua originalidade. Isso é muito Tá, então, interessante. Vai. então vamos lá. Essa questão do Arthur, para mim, assim, inicialmente, acho que como para toda mãe, inicialmente é um choque, né? Mas voltando um pouquinho, assim, eu nunca me imaginei mãe, né? Então, eu casei, mas eu não me imaginava mãe. A priori, a minha ideia, o meu plano original era me formar, me estabilizar financeiramente, profissionalmente, para depois pensar em ter filhos. No fundo, eu cresci uma criança não muito dada a bonecas. Então, eu tinha uma certa aversão a essa questão de... Essa coisa que dizem que maternidade é aflorada na menina, em mim não tinha isso. Então, assim, dentro do meu universo, eu não me via mãe. E aí, casei e me vi mãe, né? Mãe da Emily e tal, quando eu estava ainda aprendendo a ser dona de casa, que era algo que também não estava dentro do meu planejamento inicial, né? Como ainda estava aprendendo a ser mãe, esposa, a gerir a casa e tudo mais, me vem a Emily. E logo depois, 1 ano e 9 meses depois, muito rápido, veio o Arthur, né? E aí, com o Arthur, o parto não foi um parto maravilhoso, foi um parto que eu digo, as pessoas me perguntam, foi normal? Eu digo, não, foi anormal, né? Porque tudo que não deveria acontecer, aconteceu ali, né? Demorou muito para nascer, eu fiquei exausta no nascimento dele, eu tive que ter um apoio do médico por sobre a minha barriga, para na hora que viesse a contração, eu conseguisse expelir o Arthur, né? Então, foi um parto muito traumático. E eu me lembro quando eles me mostraram o Arthur, ele estava muito cianótico, muito roxo.
Então, a menina que estava me acompanhando, que é enfermeira, amiga do meu pai, da família, eu falei com ela, Eunice, dela, desce e vai ver para onde eles vão levar o Arthur, porque ele não tá bem. Ele tá estranho. Então, assim, o primeiro contato a gente não teve, de trazer, de botar no colo. Então, já houve ali uma ruptura, né? E eu não fui para o quarto e ele foi para o berçário, porque eu tive o princípio de uma hemorragia, então eu tive que dormir no centro cirúrgico. Mas na manhã seguinte eu fui buscá-lo, né? Com a pulseirinha e tal. Ah, tá no berçário, filho. Tá, vou lá no berçário. Foi no berçário. Cadê o Arthur? Ah, não tá aqui. Filho de Débora, ele teve ele regurgitou a dieta, então ele teve que entrar na UI. Aí eu fui pra UI. Ah, eu vim buscar o meu filho, eu sou a Débora e tal. Ah, ele não tá aqui. Ele está no UTI. Aí o coração já... Falei, sabia que não tinha alguma coisa errada. Aí eu fui na UTI, eu não pude entrar na UTI porque no momento eles tinha uma junta médica tentando fazer uma punção lombar no Arthur. Mas eles não conseguiram porque ele nasceu bem gordinho, foram 4,20 kg. Daí porque a minha exaustão para tentar colocar para fora, né, essa criatura, que nasce grande. E eles Sua mãe disse que está te assistindo. Sua mãe. Ah, é? Fala, mãe! Beijão! Saudade! E, assim, eles não conseguiram fazer essa punção lombar, esse procedimento. E aí o Arthur teve que ficar 14 dias internado. E eu fiquei lá, eles me autorizaram a ficar no hospital junto com ele. E ele ficou na incubadora. Então, a gente já não teve aquele momento, né, do nascimento. A gente não teve aquele acalento de você pegar o filho no colo, de oferecer uma mamar e tal. Não teve esse momento. Depois de 14 dias já em casa, é que essas coisas foram acontecendo. Mas, assim, ao longo do tempo, eu percebi que ele era um bebê estranho, diferente. Mas eu ainda estava trabalhando na época. Então, quem levava, por conta da flexibilidade no horário de trabalho, era o Elias que levava ao pediatra, ele e minha sogra. E eu sempre dava uma orientação, olha, fala com o doutor que esse menino não... tem uma coisa estranha nele. E ele botava bem assim, calma, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem a sua forma de desenvolver. E eu falava para ele, mas tem alguma coisa com essa criança. E aí, quando ele fez 1 ano, ele me pediu água, mas depois não falou mais. E usava a minha mão como um guincho para tudo aquilo que ele queria. E eu percebi que, à medida que ele não conseguia estabelecer essa comunicação, ele ficava muito nervoso ao ponto de se autoagredir. Então, eu comecei a insistir com o médico, falei assim, olha, Elias, por favor, pede para o médico encaminhar o Arthur para um neuro, porque tem alguma coisa. E o que as pessoas falam, geralmente as pessoas falam, você ficou caçando o problema? Eu acredito que quando as coisas começam a surgir, foi o que você falou, nós temos 2 opções. Avaliar se aquilo pode ser uma problemática ou não e buscar meios de sanar aquela sua dúvida. Ah, é uma problemática? Não é uma problemática. Então, a minha opção naquele momento foi essa. Buscar um direcionamento de alguém que tivesse conhecimento de causa para me orientar dentro daquela situação. E isso demorou 2 anos e 6 meses. Né? 2 anos e 6 meses foi quando o médico pediatra do Arthur resolveu me dar um encaminhamento para levá-lo ao neuropediatra. Enfim, levei e ficou constatado uma avaliação comportamental na sala, pela anamnese, né? A entrevista feita comigo e com o Elias, né? Ficou comprovado de que ele realmente tinha uma síndrome, né? Que estava dentro da questão do autismo. E aí, inicialmente, eu não passei pelo estado de negação, porque desde o nascimento eu já observava diferenças no Arthur. Até mesmo porque eu já havia tido a Emily, por mais que as pessoas falam, não dá para comparar um filho com o outro. A gente acaba fazendo uma comparação, né? O fulano era mais quietinho, o fulano é mais agitado. E eu percebi que ele não era uma criança que gostava de colo, era uma criança que gostava mais do berço do que do acalento. Né? Então, as coisas foram me
me deixando com uma pulguinha atrás da orelha, até que 2 anos e meio depois veio essa confirmação. Né? E agora, o que fazer? Eu estava, na época, eu havia recebido uma promoção no trabalho, né, para estar auxiliando na parte de gerência de uma das clínicas da São Peregrino, lá na usina. E, poxa, eu estava recente no cargo, e aí veio o diagnóstico. E aí eu fiquei, nossa, entre a cruz e a espada. Porque, como eu falei, eu não havia projetado, sonhado, idealizado a maternidade. Eu não havia. A maternidade aconteceu comigo, acredito, dentro do plano de Deus, não dentro do meu plano, né? E eu fui me adaptando àquilo que Deus colocou para mim como missão, ser mãe. Então, assim, eu relutei um pouco, mas chegou o dia que eu comprei um livro, como eu te falei, né? Que é Como Desenvolver o Temperamento de Seus Filhos. E aqui dentro tem um poema, né? Que ela escreve dizendo que filhos não podem esperar, né? E aí teve uma parte que tocou muito no meu coração, que disse o seguinte, que eu possa saber que nenhuma outra carreira é tão preciosa, que nenhum outro trabalho é tão recompensador, que nenhuma outra tarefa é tão urgente, que eu não a protele nem negligencie, que por teu espírito a aceite alegremente, jubilosamente e pela tua graça compreenda que o tempo é curto e meu tempo é agora, pois os filhos não podem esperar. Esse poema e principalmente esse texto me entrou assim como uma espada, sabe? E falou assim, o tempo é esse, eu não posso transferir essa responsabilidade para nenhuma outra pessoa, porque por mais que eu me julgasse incapaz, eu entendi naquele momento que Deus iria me capacitar para atravessar aquele momento. E quando eu li isso aqui, eu me lembro muito bem, eu estava na Boa Sorte, morando na Boa Sorte, eu estava dentro do banheiro e lendo o livro, e aí eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, é uma decisão difícil, mas assim, eu vou aceitar. Eu vou abrir mão daquilo que um dia eu idealizei, né, como carreira, enfim, e vou aceitar esse desafio, porque o Senhor sabe que eu não vejo condições em mim, nenhuma, alguma, de conduzir pessoas, principalmente pessoas com algum tipo de deficiência. Mas o Senhor está me confiando essa missão, eu vou precisar da tua ajuda. E eu me lancei, foi isso que aconteceu. No dia seguinte eu cheguei no trabalho, entreguei meu pedido de demissão. Um dos meus chefes falou assim, não, mas não tem como você remanejar e tal, a gente faz uma manobra no teu horário para que você possa estar levando o seu filho e tal. Eu falei, olha, não dá, porque eu vou ter que buscar. Assim, não, o médico me falou que como não havia casos na minha família, não tinha como fazer um exame genético, né? O que ele me orientou? Débora, tudo que for terapia, coloque teu filho. Musicoterapia, ecoterapia, fonoterapia, tudo que é pia, enfia o teu filho. E assim, Deus foi tão gracioso comigo que na época eu consegui em todos os lugares. Mas eram polos completamente diferentes, de Xerém a Belfor Roxo, de Xerém a Tijuca. Eram coisas assim, bem loucas. E eu me lembro que as terapias eram, assim, é muito desgastante esse tempo, né? Que você sai com o teu filho para alguma terapia, porque, tipo assim, você passa mais tempo no percurso do que dentro da sala em si, ou efetivamente fazendo aquele desenvolvimento do trabalho. Mas, assim, no meu caso, foi extremamente gratificante, porque, assim, Deus colocou pessoas muito chaves, assim, na minha vida, sabe? Profissionais super capacitados, que me orientavam. E, enfim, a gente está aqui até hoje, né? Nesse desafio. Então, no momento, eu entendi que havia um problema. E é muito engraçado que uma das professoras do Arthur, da sala de recursos, falava assim para mim, Débora, eu vou receber um presente. A caixa
veio com um pequeno defeito. Porém, ao você desembrulhar essa caixa, você pode ver que muitas preciosidades podem sair dentro dela, apesar de haver um defeito no invólucro. E aí eu fiquei pensando naquilo que ela me falou, eu falei assim, realmente, eu recebi um diamante bruto e a gente vai precisar trabalhar, né? E a minha visão sempre foi a seguinte, eu preciso preparar o Arthur para minha ausência, porque eu não vou estar aqui para sempre. Então, desde o começo, eu quis levar o Arthur a fazer coisas que todo mundo dizia que não dava para ele fazer, ou estar em lugares que não dava para ele estar. Essa linha da igreja é teatro na rua, cinema, então vamos embora. Era desgastante. Nossa, chegava em casa e pensava assim, para que eu fui? Para que eu fui sair? Mas assim, como valeu a pena, né, esse esforço. Então, eu posso dizer para quem recebe uma situação dessa é que, primeiro, vai vir aquele baque, o meu mundo riu. E agora o que fazer? Primeiro de tudo, se você tem fé, agarre-se àquele que te mantém de pé. Foi o meu caso, né? Eu recebia algumas entrevistas, informações de revista. Eu me lembro que a Sandra Farias me deu uma entrevista de um médico da Unicamp que falava que para que a criança tivesse aí um ganho favorável, precisava de, no mínimo, umas 40 horas semanais dentro de alguma terapia. Então, eu comecei a isso dentro do quadro estudantil, né? Aí eu comecei a calcular, poxa vida, o Arthur para a sala de recursos 3 vezes na semana e são 30 minutos. Só são 30 minutos. Precisa de 40 e poucas horas. Eu tô frita. Quando eu li essa revista, era umas 11 horas da noite, né? E aí eu sentei na escada da minha casa lá na Boa Sorte e comecei novamente a chorar e falar, senhora, o senhor sabe da realidade, da minha realidade e da realidade do Arthur. Estudiosos dizem que ele vai precisar de tantas horas mensais para ter algum tipo de ganho positivo. E o senhor sabe que eu fico 1h30 por semana com ele na sala de recurso. Então, assim, eu preciso que o senhor intervenha de maneira sobrenatural nesse caso. Porque eu não tenho condições de levá-lo a algum outro especialista. Eu preciso me calçar daquilo que está ao meu alcance. E assim, incrivelmente, 1 ano depois o Arthur já estava em classe regular, sendo colocado em classe regular, né, para fazer testes e tudo mais. Então foi assim, eu acho que essa questão do reinventar-se passa muito dessa questão de como funciona o teu emocional, de como você está. Né? Porque você pode ter todos os recursos, mas se a sua alma diz que você não vai conseguir, pouco provável você conseguirá. Né? Eu acho que o que faz a gente startar não apenas o desejo de fazer algo, mas o reconhecimento de que a gente pode fazer, que é possível, é desgastoso, é extremamente penoso, é muito trabalhoso, porém é possível. A gente tem o conceito de... A gente ouve muito falar sobre a palavra... Sobre sucesso, né, Débora? E o sucesso ele é muito relativo. Porque eu uma vez também tive que tomar essa decisão e falar assim, eu posso ser bem-sucedida em tudo na minha vida, mas se eu não acertar dentro da minha casa com as minhas filhas, nada vai compensar. Então, o que a gente percebe é essa rejeição dos pais, no sentido de fazer o que tem que ser feito pelos seus filhos, porque não quer abrir mão. Não é você se anular, mas você entender de que quando você decidiu ser pai, ou decidindo ou não, você tem alguém que precisa de você. E isso é muito sério. Esses dias, né, não tem muito, não é o assunto em si, mas esses dias a gente viu, não sei se você viu, uma menina de 10 anos que se suicidou. E ela deixou uma carta para a mãe, dizendo o seguinte, mãe, desde que eu nasci,
você deixou bem claro que eu atrapalhei sua vida. É só o que eu ouço. Por minha causa, o meu pai te largou. Por sua causa, você não tem um bom trabalho, não tem uma boa condição financeira. Por minha causa. Por minha causa, você não vive a vida que você gostaria de fazer. E aí ela deixou uma carta para os 3 reis magos, né? Magos, né? Que falam. E ela ainda criou uma fantasia e falou assim: eu sei que vocês não existem, mas eu sei que vocês de repente vão me ouvir. Falou: mãe, meu maior objetivo é te ver feliz. Então por isso eu estou abrindo mão da minha vida. Isso aconteceu agora. Então, por quê? Porque o nosso emocional ele fica tão abalado que muitas vezes na hora em que você está em casa, na hora que você deveria se entregar ao filho, alguns até fazem, mas fazem com uma má vontade, com uma meia entrega. Porque tem momentos que tem que ser igual a você. É entrega total. Não tem jeito, porque assim, eu acompanhei isso em pouco tempo. A gente falava assim, nossa, o Arthur parece que ele não tem nada. Né? Eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu lembro desse milagre. Mas assim, você precisou abrir mão. E isso, para mim, é um sucesso, porque o que é sucesso? Você poderia hoje, pela sua competência, ser uma mega executiva. Eu também queria ser uma mega executiva. Você já é, né? Eu acredito sim, Débora. Eu acredito que Deus tem um plano, claro. E ele vai usar a sua história para ajudar muitas mulheres, e muitas porque é algo extraordinário o seu papel. Você vê hoje, você vê o papel de grandes homens, né? Homens aí que são, de repente, tão influentes. Todos eles se referem muito bem à forma como a mãe criou. A mãe, eu estava vendo a série do Bill Gates. Depois você dá uma olhada. Ele mesmo tinha até alguns conflitos com a mãe, mas ele fala, minha mãe que me ensinou muita coisa. Então, a mãe, ela tem esse papel fundamental. Você vê o Arthur hoje, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente fala em ressignificar, a gente fala em você dar um novo sentido, né? Você olhar para a situação de uma outra forma. Você fez isso bem. Mas a Débora, sim, é uma administradora, é uma mulher sonhadora, é uma mulher cheia de talentos. Em que momento que você falou assim, bom, eu posso ser isso tudo, mas eu não preciso não fazer nada, porque para a gente que sempre teve muitos planos, muitos sonhos e tal, termina que você precisa fazer alguma coisa além disso, senão você pira. Em que momento essa chave virou? E hoje você é uma boleira aí, cada bolo lindo, doces, coisa assim. Como é que você conseguiu virar essa chave para que você também não entrasse num processo depressivo? Então, assim, eu sempre tive, assim, um cuidado de mesmo trabalhando fora e sendo dona de casa e mãe, ocupar a minha mente com coisas que pudessem ser proveitosas de alguma forma. E assim, eu sempre... O interessante da história da minha vida é que Deus, em alguns momentos, ele traz muito forte algumas passagens bíblicas no meu coração. E antes dessa questão do Arthur chegar com força, com diagnóstico e tudo mais, financeiramente estava tudo bem, a distribuidora do Elias estava bem, mas Deus colocou muito forte no meu coração Jeremias 17, que mesmo que no tempo de sequidão irá produzir fruto. Mas por que essa palavra está tudo andando bem, tudo de boa, mas todo dia vinha aquela palavra. Tanto é que eu cheguei a transcrever o capítulo e colocar na minha geladeira. Fiz um desenho e coloquei na minha geladeira e todo dia de manhã eu li aquilo ali e perguntava ao Espírito Santo. Essa palavra é lindíssima, porém eu não estou entendendo por que o Senhor me plantou aqui nessa palavra. Porque o dia do deserto chegou. E não necessariamente o deserto significa, a sequidão significa não produzir. Então, eu acredito que a palavra
Débora, foi já trabalhando antes de acontecer a sequidão. Então, quando ela veio, eu falei assim, poxa vida, eu já não me via como dona de casa, sem trabalhar fora e full time dona de casa, né? Vendo algumas experiências ao meu redor, eu falava assim, gente, mas é muito pouco, porque eu via que dentro de algumas situações a mulher acaba se anulando para vivenciar aquilo de forma plena, enfim, mas o indivíduo some. E eu não queria aquilo para mim, né? Então, eu junto com a Kelly, a gente se metia nos cursos para fazer bolo, confeitaria e tudo mais. A Kelly seguiu e eu fazia mais por hobby, né? Até que quando chegou essa situação de realmente ter que abrir mão de uma possível carreira e tudo mais, aí eu comecei a fazer. Então foi nesse momento, eu falei assim, que legal. Então a bagagem que eu adquiri não foi à toa, foi para ser utilizada agora. Então, assim, mesmo em casa, eu não aceitava ficar sem fazer nada. Eu precisava produzir. E começou fazendo bolo para as pessoas, dando de presente e tudo mais. Aí, à medida que as pessoas foram gostando, porque a minha referência era a Kelly, tanto que todos os aniversários dos meus filhos, quem fazia o bolo era a Kelly. Até que um dia a gente, assim, vou começar, o pessoal tá gostando, eu vou começar a fazer o das crianças, né? E aí... Eu lembro. Não foi? E aí isso aconteceu. E aí eu vi uma oportunidade nisso de manter a minha mente oxigenando e não ficar imersa só naquele mundo. Porque, olha só, presta atenção, eu teria que ser esposa, mãe de filho com deficiência. E a questão do Arthur resvalou na Emily. Porque ainda muito pequena, ao me ver saindo quase todos os dias com o irmão, verbalizou os 5 anos que eu amava mais o irmão do que a ela. Porque eu andava para a escola todo dia e saía com o irmão. Então, isso ficou registrado no coração dela como a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Então, eu tive uma outra dificuldade para ser trabalhada, porque eu tive que buscar apoio psicológico também na Emily. E aí, para a família inteira, porque você imagina, o Arthur, hoje ninguém diz que ele tem nada, foi o que você falou. Mas no começo, o Arthur não falava, começou a falar com 5 anos e ele era mega hiper. Pensa numa criatura que não fica parada e faz mil coisas ao mesmo tempo, era ele. Então, assim, eu ficava extremamente cansada, esgotada. Imagina o nível de estresse. Se a gente não tem um ponto de equilíbrio, joga tudo pro alto. Então, assim, eu ainda agradeço a Deus porque eu tive o apoio do meu esposo, que em nenhum momento me deixou, que a gente sabe que não é uma realidade para muitas mulheres dentro dessa situação. Muitas acabam sendo deixadas pelos seus maridos porque não conseguem mais gerir aquela situação. E a gente vê muito isso por aí. Mas, assim, eu louvo a Deus porque Deus foi me dando essa habilidade, que não foi minha, eu reconheço, não foi minha. Essa habilidade foi algo produzido pelo Espírito a partir do momento em que eu abri o meu coração para ser trabalhado nessa área. Porque eu sempre dizia para Deus assim, eu não tenho capacidade para lidar com essa situação, então o Senhor me ensina. Já que o Senhor é todo-poderoso, me ensina aí. É interessante você falar isso, Débora, porque nós tendemos a ser orgulhosos. Então, a gente pega hoje, a gente padece muito porque a gente não quer aprender, não quer... demora a buscar ajuda profissional, demora a reconhecer, inclusive para Deus, chegar para Deus e falar, Deus, eu não sei ser mãe, me ensina. Eu não sei lidar com essa situação, fulano, pedir ajuda a um amigo, um profissional, as pessoas demoram, ficam tentando, de certa forma, aplicar aquilo que aprendeu, mas que não está servindo, e com isso, quando você vê, isso é muito, muito interessante, é uma lição, né? A rendição, você tem que se render. Então, se você quer mudar, se a gente está numa situação que não vê saída, você tem que primeiro se render. Senão,
Senão, Senão você não vai sair dessa situação. Então, qualquer área da sua vida, se você vê que não está dando resultado, ou você precisa melhorar, às vezes já está dando, mas você precisa melhorar, você precisa se render, que a sabedoria está aí também, né? Você ser sábio a esse ponto. Eu admiro muito você nesse sentido, e eu tenho buscado mesmo, Débora, ressaltar nas pessoas, porque eu acho que falta isso. Eu acho que as pessoas não têm noção do valor que têm. E do quanto, apesar delas parecerem estar no esquecimento, outras pessoas estão por aí, mega famosas, nem tudo, tem gente como a gente que está se reinventando, que está fazendo valer o seu papel de mãe, de amiga, de esposa, que tem como a gente aprender e a gente está com uma sociedade muito confusa, que fica buscando seguir todo mundo, não sabe que caminho seguir, não tem uma direção. Eu até brinco com você, eu até falei, eu te encontrei, você não estava nas redes sociais, mas isso é bacana, porque você sempre foi muito centrada. Isso é muito legal. Isso é fantástico. É como se fosse assim, eu estou vivendo esse momento, eu estou entregue a ele. E aquilo que Deus tem para mim vai acontecer. Eu vejo isso. Eu vejo isso. E nisso tudo eu falei para você que essa fase eu admiro você também, por você ter se reinventado assim nessa questão dos doces. E você tem tudo para voar. Aqui, ó. Mas, Débora, sim. Tem gente comentando, tem gente pedindo aí, ó. Dizem que quem sabe faz ao vivo, né? Você podia cantar pra gente, né? Que maravilha, né? Ai, ai. Mas deixa eu falar aqui uma coisa. Antes de você cantar, e a gente, de repente, fazer um momento aqui, né? Agradecer a Deus. Você queria deixar alguma mensagem, alguma coisa? Porque eu estava pensando hoje, todo mundo, quando tem um filho, precisa mudar, precisa aprender. O filho mexe, eu sempre coloquei sobre isso, transforma a gente, mas existem filhos que vêm de uma forma especial, né? Vem mesmo pra Da raiz do âmago. E eu queria que você deixasse, né, alguma palavra. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aí, gente. Deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui. Ó, temos 18 minutos. A Amanda está dizendo que você cantou no casamento dela. Eu lembro, Amanda. Tem muito casamento por aí. Eu e a Elias, né? Nossa, 20 anos. A Débora... Deixa pra gente, Débora, alguma palavra nesse sentido, né? Eu acho que você é uma pessoa... A Elisângela está falando aí, solta a voz. Solta a voz aí. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês é assim, que na trajetória da nossa existência, em alguns momentos, a lente do nosso olhar ela pode estar embaçada. Peraí, pode falar. E esse embaçar, ele pode fazer com que, por receio de não saber o que está na frente, acabar nos paralisando no meio do caminho. E o que fazer numa situação dessa? Até acreditando naquilo que o embaçar daquela lente está tentando nos dizer, ou tomar uma ação para que, de alguma forma, a lente de como a gente tem visto a vida e tem seguido nessa trajetória venha a ser limpa. Então, para vocês eu deixo o seguinte, sempre é melhor recomeço e o levantar, você pintar as lentes para que você possa ver cor na vida. Teve um momento dessa trajetória do Arthur que tudo meu era muito cinza. Não havia muitas perspectivas, os prognósticos eram ruins. Mas naquele momento, naquele tempo em que esses prognósticos ruins eram a totalidade, se eu não tivesse me levantado e limpado essa lente,
para que a cor novamente pudesse entrar, talvez hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Então, assim, na nossa vida tem sempre duas opções. A gente precisa parar, pensar e tomar uma ação, né? Não basta apenas reconhecer o problema. Depois de reconhecê-lo, é necessário que se tome uma ação. E a partir dessa ação, haverão reações que certamente te levarão a um lugar que, em chegando, você olhar para trás e você vai dizer: caramba, jamais eu pude imaginar que eu fosse alcançar esse lugar. Mas porque lá atrás você olhou, reconheceu e tomou uma ação, a sua vida passou a ter cor novamente. Então, essa é a mensagem que eu posso dizer. Nós que temos a fé em Cristo Jesus, nós sabemos que nele, né, nós temos algo que é sobrenatural, mas existem pessoas que passam por circunstâncias que não possuem essa fé sobrenatural, porque não creem, ou porque aí não abriram seus corações para isso. Então, assim, a minha fala para essas pessoas é: dê uma oportunidade para que Cristo entre e seja seu parceiro, porque se eu posso dizer que teve alguém que foi meu parceiro, além do esposo, dentro dessas circunstâncias, foi a pessoa de Cristo. Porque eu entrava no meu quarto, eu chorava tudo que eu tinha que chorar, eu falava tudo que estava na minha alma, e ao sair dali, era como se um bálsamo lavasse minha alma, e uma força, e um renovo de Deus alcançava de forma tão grande na minha vida que me impulsionava a continuar na caminhada, né? Que não foi fácil, foi bastante árduo, porém hoje eu posso dizer que eu sou vencedora nesse sentido. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Você, diante disso tudo, Débora, você consegue olhar para trás com pesar do que você podia ter sido e não foi? Ou hoje você consegue falar? O que você consegue falar sobre isso? É interessante. Eu olho para trás hoje, principalmente olhando para o Arthur, né? Eu não faria nada diferente. Nada diferente. Porque certamente, se eu não tivesse tomado a atitude que eu tomei lá atrás, hoje eu não teria tido esse ganho. Então, em alguns momentos, a gente pode ter uma pseudo-perda. Eu perdi a minha carreira profissional, aquela idealizada por mim, que talvez nem fosse o plano de Deus para mim, né? Aquilo que eu idealizei. Mas, assim, eu não faria nada diferente. Nada diferente, porque eu cresci como mãe, eu cresci como ser humano, né? Eu aprendi a tolerar, eu aprendi a olhar com mais empatia para quem está do meu lado, entendeu? Então, assim, só me fez bem. Algumas vezes pode parecer no início pode até parecer com um gosto amargo na boca, né? Pode parecer amargo, mas eu vou te falar, me fez bem. Me fez bem. Você tem orgulho? Eu tenho orgulho de você, amigo. Eu tenho orgulho. Não te vi, mas assim, eu tenho assim, a gente tem que ter orgulho da gente. Eu tenho muita gratidão, assim, primeiro lugar por Deus, né? Porque Ele me presenteou. Ele sabia que dentro dessa circunstância Ele ia trabalhar em mim questões profundas, né? Dentro de mim. E sem contar que eu agradeço pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, porque sozinho fica muito difícil. Mas quando foi o que você falou, quando você procura pessoas capazes, né? E você consegue achar uma acolhida nessas pessoas, poxa, o caminho fica mais leve, a bagagem fica aliviada de descarregar. Então, assim, uma indicação que eu posso deixar para todos que passam por algum tipo de circunstância, procure alguém de sua confiança. Se não for no âmbito de unidade, procure um profissional especializado dentro daquilo que você acredita, né? Com as mesmas visões, para que você não fique com a cabeça confusa. Mas procure ajuda. Procure ajuda. Verdade, verdade. E aí, vamos cantar? Tá bom. Então, já que vocês existem, A Sabrina
A Sabrina comentou aqui que tipo, conversou com você quando engravidou do terceira filha, né? Terceiro filho. Então, você é uma referência, não se esqueça disso. Ah, tá bom, eu vou procurar lembrar disso. Então, Vamos tirar uma foto aqui. Eu peço desculpa que eu fui ali, que eu resolvi um assunto, que a casa está cheia, mas eu ouvi tudo que você falou. Peraí. tudo bem. Como é que a gente vai tirar essa foto? Porque eu não tô. Eu Só não ri, sou só ri. foto. Só ri. Minha filha, a gente tem que fazer as coisas em casa, você sabe como é que é, né? Ah, não fala não, minha filha. Eu mandei o Elias ir para casa da vizinha com as pequenas. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar com ela cantando, porque a voz dela não nem se compara à minha. E a gente Ai. quer encorajar você a não desistir. Como ela falou, não importa qual seja a dificuldade, o desafio, a gente precisa reconhecer, reagir, fazer o que tem que ser feito, buscar ajuda, reconhecer que sem Deus a gente não consegue, mas com Ele a gente consegue. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Ele nos capacita, ele que providencia as pessoas, ele faz tudo. A gente só precisa se render e agir. Então, recebe essa palavra aí. Sexta-feira eu tenho outra live com a doutora Sli. Uhul! Aí, galera, todo mundo assistindo, hein? 17 horas ela vai falar para que mexer nas dores do passado. Para quê? Eita, Jesus! Eita, pai! Toma posse aí, meu. Vamos lá. Vou cantar uma canção que tem, assim, sido o hino da minha vida, né? Na atual conjuntura. Existe um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Porque a gente sabe que a gente tem um Deus que, mesmo nas circunstâncias difíceis, permanece sendo quem Ele é. Deus soberano, majestoso, que não perde o controle. Amém? Você pode orar, Lúcia, pelas mães que estão aqui, por essa... Principalmente que estão enfrentando o desafio, né? Da maternidade. Sim. Então vamos? Senhor, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pelo tempo em que nós estivemos aqui, falando sobre coisas que o Senhor permitiu nas nossas vidas e que o Senhor também criou caminhos onde não existiam caminhos. Senhor, da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, eu rogo a Ti pela vida de todas as mães que participaram dessa live de alguma forma, por aquelas que vão, de repente, receber, Senhor, esse vídeo gravado pelo YouTube, de que, de alguma forma, Senhor, elas possam ser alcançadas, elas possam ser, pelo Teu Espírito, fortalecidas. Ainda aquelas que não venham professar a fé no Senhor, mas que ao receber esse veículo de informação, esse testemunho, que elas possam ter em seus corações a esperança vinda da Tua parte.
Senhor, um abrochar de uma possibilidade. Deus, então eu quero abençoar a vida dessas mães, de seus filhos, para que o melhor da tua parte possa acontecer na vida de cada uma delas, para que o teu nome seja engrandecido, glorificado e enaltecido na vida de cada uma delas. Assim eu te oro, te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Débora, você é uma pérola na nossa vida, na minha vida. Eu conheço você há muitos anos e a gente tem muita história para contar, acredito que todo mundo aqui. E a sua fé, a sua constância, a sua postura é um exemplo para essa geração, sim. E eu agradeço a você por estar aqui, por contribuir com isso, com sua história, né? Com a sua inteligência emocional e espiritual, porque é raro, né? A gente sabe que vem do Senhor e você é uma mulher que ama o Senhor e se rende, e a gente abençoa a sua casa, a sua família. O Arthur é o resultado de quem você é, do Elias. A gente quer agradecer vocês e é isso, gente. Vamos confiar no Senhor, porque coisas novas eles têm para nós. Esse tempo vai acabar e nada vai se comparar. Nada vai se comparar ao que está por vir. Nada se compara. Melhor o que está por vir. Vamos crer nessa palavra. E tudo vai cooperar para o nosso bem. Né? Obrigada, amiga. Vai ficar gravada, eu vou botar no YouTube. Eu estou só acumulando as lives para colocar no YouTube, mas eu vou colocar. Ô, Ana Cláudia, Copa 1, beijo, tchau pra você. Margarete, pede a Débora pra me dar um tchau. Ana Cláudia. Tchau, gente. A Vanessa, a Evelyn, a Amanda. Tá cheio aqui de gente. Compartilha depois. Vamos compartilhar boas novas, né? Isso aí. Amém. Isso aí. Vamos trazer a memória. Eu te agradeço. Eu te agradeço pela oportunidade. Ó, você foi muito bem. Pode chamar ela que ela foi muito bem. Tchau, beijo. Tchau, amiga. Um beijo.